Boa noite, meus queridos. Vamos comigo em mais um devocional e eu espero que esteja tudo bem com vocês e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja sobre a vida de vocês. Vamos começar aqui falando um pouquinho de Efésios, mas eu já peço que você compartilhe esse link, se inscreva no canal, acione o sininho. Sempre que for colocados vídeos novos, você será notificado aí e assim nós teremos um pouco mais de relevância nesse canal para levar a palavra de Deus a tantas pessoas que necessitam. Eu já tenho recebido muitos testemunhos aqui de pessoas que têm sido edificados, têm tido mudança de vida, se arrependido da velha vida, pedido perdão a Jesus pelos seus pecados e entregue a vida a Jesus e agora trilhando um novo caminho, o caminho da luz. Então eu conto com você aí nesse evangelismo. Divulga mesmo esse canal, compartilha com outras pessoas, tá bom? Efésios 3, 20 fala o seguinte: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Paulo tinha em si a máxima de a ele, por ele e por meio dele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O ministério de Paulo era fundamentado na pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo reconhecia Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque Paulo era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que ele declara: o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Qual o poder que atua em nós? O poder do Espírito Santo de Deus. Então Paulo sabia que tudo para ele era permitido, mas nem tudo lhe convinha. Paulo sabia que ele podia tudo, mas nem tudo edificava a vida dele, porque ele tinha um poder que atuava nele, que dava o discernimento na vida dele de saber o que era bom ou o que não era bom para a vida dele. Então, ele dava toda a honra, toda a glória a Jesus por todas as gerações e por todo sempre. Por que por todas as gerações? Porque todas as gerações declararão que Jesus é Senhor. E por todo o sempre, porque os anjos estão lá no céu agora cantando diante dele: Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a santidade está em Cristo Jesus, em Deus Pai e no Espírito Santo. Então Paulo aqui mostra o poder dele. Qual que é o poder do Espírito Santo? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Paulo fala: o que olhos nenhum viram, o que ouvidos nenhum ouviram, o que mente nenhuma sequer sondou, está reservado para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão debaixo da promessa de João 1,12: a todo aquele que o receberam, dele-os o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, isso é um versículo muito edificante e muito compromissor para as nossas vidas, porque o 11, um versículo antes, vem falar: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quem eram seus? Anás, Caifás, Herodes, os fariseus, todos eram seus, mas os seus não o receberam. O Joaquim, o fulano, o ciclano, o beltrano, ele veio para nós, mas muitos não o têm recebido, então não podem ser contados como filhos de Deus. Filhos de Deus será contado àqueles que o receberam e creram no seu nome. Ah, mas eu creio em Jesus. Legal, que bom. Mas Tiago fala que até os demônios creem, tremem de medo. Qual que é a reverência que eu tenho dado a esse nome? Esse nome é santo. A partir do momento que eu trato o nome de Jesus como santo, santidade, ele é suficiente na minha vida. Assim como Deus é suficiente na minha vida. Eu não preciso criar ídolos para mim, seja quais for, qualquer tipo de ídolo. Paulo condena a idolatria, a Bíblia condena a idolatria, todos os apóstolos, profetas, discípulos condenam a idolatria. O que é idolatria? É colocar no lugar de Deus tudo aquilo que eu presto culto, reverência. Isso é idolatria. Tudo aquilo que eu gasto o meu tempo, em vez de gastar o meu tempo com Jesus, com o Senhor, em oração,
Isso é idolatria. Então, por isso que Paulo fala, a ele seja a glória. O Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Deus Pai não divide a sua glória com ninguém. E nós ainda insistimos na idolatria, achando que nós podemos criar ídolos para nós que nos levarão até Deus. Quando na verdade o único caminho é Cristo Jesus, não existe outro. Então, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O Espírito Santo, ele nos foi dado justamente para isso, para nos guiar no caminho reto, e ele tem poder de satisfazer a nossa vontade quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. E nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos cumprir promessas, novenas, essas coisas, nós não precisamos. Nós temos que colocar isso na mente, que o Espírito Santo já nos basta. Nós devemos simplesmente santificar a nossa vida. O que a palavra de Deus também fala? Sede santos como eu sou santo. Isso é o Senhor declarando, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que significa santidade? A palavra santa é separar a sua vida para o Senhor. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele está escrevendo para os santos. Eu não preciso morrer, ser uma boa pessoa, de uma referência boa, deixar um bom legado para uma denominação, depois que eu morri, vir me canonizar como santo. Não! A santidade você adquire ela em vida. Tanto é que Paulo começa todas as suas cartas declarando aos santos que estão em Efésios, aos santos que estão em Gálatas, aos santos que estão em Coríntios, aos santos que estão em Tessalônica. Paulo estava escrevendo carta para vivo ou para morto? Eu creio que para vivo. E por que Paulo chama eles de santos? Porque separaram a sua vida para Jesus. Porque passaram a viver o reino de Deus, colocaram em primeiro lugar o reino de Deus e buscaram a justiça de Deus. E a justiça de Deus vai pesar no último dia. E todos aqueles que forem considerados culpados irão ser destinados ao inferno. Agora, aqueles que já estão em Cristo Jesus, a palavra de Deus fala que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, reflita nisso, pense sobre isso. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Nós não estamos sendo radicais aqui, mas simplesmente passando para você o que a palavra de Deus diz. O homem deturpou a palavra de Deus. O homem acrescentou à palavra de Deus as suas emoções, o seu achismo, mas a palavra de Deus ela não muda. Há mais de 4.000 anos ela vem a mesma palavra. Passa a tradução, faz outras traduções de uma língua para outra, de uma versão de linguagem para outra, mas o teor dela é o mesmo. Ela nunca mudou. Ela é a verdade. A verdade não nega o seu princípio, ela vem da luz. Já a mentira vem das trevas. Então tudo que é acrescentado aqui, ou na sua doutrina, é imaginação do homem e não revelação de Deus. A revelação de Deus é essa, ela não muda. Ela é eterna, ela é para sempre. Pense nisso, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, amado Deus, Pai Santo, nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor é digno disso. No princípio era o Senhor, no fim de todas as coisas será o Senhor a julgar, e no meio das coisas o Senhor tem nos direcionado através do Teu Espírito Santo. Por isso, Jesus, nessa